Difícil. Não vai não. Não, eu tô falando Tem que sério. deixar algo triste. Ai, que horror! Olá, queridos, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje eu e o Vitor trouxemos para vocês 7 recomendações de livros para vocês que querem adquirir ou readquirir o hábito de leitura. Para não ficar muito extenso, a gente resolveu dividir da seguinte forma. O Vitor vai apresentar para vocês 4 recomendações, enquanto eu vou apresentar 3. De antemão, já quero só encarecidamente pedir para quem puder comentar, curtir e também nesses comentários falar a sua lista de recomendações de livros que a gente poderia ter recomendado no lugar desses outros e se por acaso já leu algum desses livros e até se gostaria de resenha. Bom, vou iniciar com a minha primeira recomendação, que é A Invenção de Morel, de Adolfo Bioy Casares. A ideia não é nós fazermos grandes sinopses, extensas sinopses aqui dos livros, mas esse é um livro muito curto do Casares, que é argentino, amigo íntimo e pessoal do Borges, e Borges uma vez escreveu, inclusive tem aqui comentários dele dentro do livro, que essa é a trama perfeita. Então assim, um comentário desse como Borges já deveria incentivar alguém a ler esse livro. E por ser muito curto, muito bem escrito, fica uma forte recomendação de um livro para quem quer adquirir e se engatar numa excelente leitura. Essa conta a história de um venezuelano que está foragido e se escondendo então numa ilha. Inicialmente ele acha que essa ilha é deserta, ele está lá seguro, fugindo dessa pena que ele foi condenado, mas ele começa a ver que existem acontecimentos um pouco estranhos nessa ilha e que talvez existem pessoas nessa ilha e ele começa a se confundir se realmente essas pessoas existem ou não. Esse livro é muito surpreendente, ele tem um quê de realismo fantástico e tem um final que eu acho um dos finais mais lindos possíveis. Então essa é a recomendação número 1. Aproveitando esse link de realismo fantástico, né, eu vim trazer para vocês a recomendação do Ítalo Calvino, esse autor maravilhoso, e o Visconde Partido ao Meio. Eu já recomendei esse livro milhões de vezes para o Vitor e eu recomendo esse livro para todas as pessoas. Inclusive, eu acho que é o campeão de presentes que eu dou para os meus amigos quando eu quero presenteá-los. Também tem um quê de realismo fantástico, na verdade ele funciona como uma fábula moderna e pela sinopse você já percebe, porque é a história de um Visconde que vai à guerra, ele é atingido por uma bala de canhão e ele perde metade do corpo. Só que ao invés de morrer, como qualquer pessoa morreria, na verdade na história ele sobrevive e volta para casa. Só que a grande questão, né, da história é que a parte que retorna para casa é a parte má dele. E aí quando ele retorna ele começa a fazer maldades, tanto com os empregados do palácio quanto os aldeões que vivem perto do palácio. Enfim, só que existe, assim como toda fábula, uma moral por trás. Ao longo da história, mais ou menos na metade do livro, que é um livro muito curto, tem cerca de 100 páginas, você tem um plot twist, uma reviravolta com outro personagem surgindo aqui, e aí você começa a compreender que essas pessoas, esses personagens que estavam sofrendo com essas maldades do Visconde, também não são tão coitadinhos assim. Porque no final das contas, todos nós temos um lado bom e um lado ruim. Então, esse livro é uma forte recomendação para todas as pessoas, independente das idades. Bom, a minha terceira recomendação é Gabriel Garcia Marques, Crônica de uma Morte Anunciada. Esse livro, e aí eu vou fazer isso porque Gabriel Garcia Marques ele é mestre nisso, eu vou ler simplesmente a primeira frase do livro. No dia em que o matariam, Santiago Nassar levantou-se às 5h30 da manhã para esperar o navio em que chegava o bispo. Então, como o título dessa obra já fala, Crônica de uma Morte Anunciada, e a primeira frase do romance já anuncia isso, haverá uma morte, e é o protagonista aqui do Nassar que a gente está lendo. E esse livro, ele quase chega a ser irônico nos dias atuais, onde se fala muito sobre spoiler, porque você pensa, bom, já sei o que vai acontecer no final desse livro. Mas isso não interfere em nada a experiência de leitura, porque é justamente como se constrói os eventos que desencadeiam essa morte que torna esse livro aqui tão fantástico, como todos, né, por assim dizer, do Gabriel Garcia Marques. Esse livro, inclusive, vai contar diferentes narrativas, pontos de vista sobre os personagens que estão envolvidos nesse assassinato e o porquê que esse assassinato aconteceu. É um livro que dá vontade de comer, ele é muito curtinho, mesmo nessa edição aqui da Record, e uma das obras que a gente mais elogia, inclusive por conta dele, eu uso muito de jargão quando a gente está conversando e acha que uma coisa não vai acontecer, eu falo, Crônica de uma Morte Anunciada, como se isso já fosse previsível. Livraço, forte recomendação de um ganhador do Prêmio Nobel.
Nossa quarta recomendação vai para Fernando Sabino, que é um mestre da literatura nacional. Inclusive, eu acho que quase todas as obras do Fernando Sabino poderiam ser uma porta de entrada para aqueles que querem adquirir ou readquirir o hábito de leitura. Porque a escrita dele, né, a ficção, e até a não ficção, porque as crônicas dele são muito famosas, são de uma linguagem muito simples. E o Fernando Sabino é daquele tipo de pessoa que prova de que, mesmo a linguagem sendo simples, a obra é profunda e maravilhosa. Ele comprova aquilo que a gente já sabe, de que uma coisa não está atrelada à outra, né? Dificuldade e erudição não estão ligados necessariamente à qualidade artística. E aqui a gente vai ter uma novelinha, gente. Então é aqui, mais uma vez, uma narrativa muito curta. Geralmente a maior parte dos livros que a gente vai trazer para vocês são livros curtos. É da história de um advogado que desconfia que sua mulher está traindo ele, não é mesmo? Isso é um tipo de narrativa que nos interessa a todos nós. Histórias de corno, de uma forma geral, são histórias que nos interessam. E ele vai planejar, ou tentar planejar, um assassinato perfeito. Só que mesmo com uma narrativa tão curta, ele consegue trazer uma série de reviravoltas para a história que faz com que você não queira largar. É aquele tipo de livro que vai funcionar para você ler antes de dormir, se você quiser um livro de cabeceira, ou no transporte público. Ele não vai te trazer grandes dificuldades, muito pelo contrário, ele vai sempre te instigar a querer chegar ao final da história e ver, né, no que se transformou esse plano que a princípio era para ser um plano perfeito e simples, mas que no final das contas se torna outra coisa. Forte recomendação, Fernando Sabino é um dos meus autores, inclusive, favoritos. E por isso o título O Outro Gume da Faca. Justamente. Bom, nossa quinta recomendação vai para A Casa dos Budas Ditosos, do João Ubaldo. João Ubaldo Ribeiro, perdão. Acho que poucas pessoas não sabem a sinopse deste livro, porque esse é o livro que inspirou a peça de mesmo nome, A Casa dos Budas Ditosos, que está estrelado pela fantástica Fernanda Torres, e que já existe e é encenada há 20 anos, se eu não me engano, e continua sendo sucesso de bilheteria, atraindo público. Então, inicialmente já fica a recomendação para essa peça que é sensacional. Eu mesmo já assisti 5 vezes a peça. Não, é muito boa e é baseada nesse livro aqui, escrito pelo Ubaldo. Esse livro, o Ubaldo inicia esse livro na primeira pessoa, descrevendo como se ele tivesse recebido em sua casa uma caixa com fitas cassetes, com uma gravação de uma senhora já na sua casa dos 60 ou 70 anos, não me recordo exatamente a idade, em que ela resolve gravar em todas essas fitas cassetes a sua vida sexual, desde como ela começou a descoberta da sexualidade até as suas aventuras mais tardias. Ou seja, é um livro, obviamente, para maiores de 18 anos, porque lida com o tema sexualidade. E aqui o Ubaldo ele diz estar transcrevendo, então, tudo que ele recebeu dessas fitas. O livro é muito engraçado, assim como a peça, e trata e cutuca um pouco muito da questão da liberdade sexual, da questão feminista, das mulheres terem essa liberdade sexual. Então, assim, leitura fácil, divertida, com temática que a gente sabe que atrai muito. Então, vale muito a pena. Fica a recomendação aqui como exemplo de literatura brasileira. Nossa sexta recomendação vai ser para esse clássico da literatura, chamado O Sol é para Todos. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar nesse título, né? Inclusive porque tem um filme muito famoso também, salvo engano, da década de 40, década de 50, a respeito, baseado nessa obra. Aqui o que a gente vai ter, e eu já peço para vocês terem calma e não ficarem com essa resistência por se tratar de um clássico, e não ser um clássico talvez dos livros que a gente, enfim, que eu trouxe aqui, que a gente trouxe, não tão curto, tem cerca de 330 páginas, e o assunto que ele vai tratar justamente é sobre racismo. Ele se tornou um livro muito famoso, né, no mundo todo, inclusive nos Estados Unidos é uma leitura obrigatória do colegial para eles, assim, tá no currículo escolar. Só que, apesar de ter uma temática muito pesada, né, e ser muito séria, eu coloco aqui, geralmente eu recomendo, e juro, vocês podem rodar o YouTube todo, vocês sempre vão ver que é um tipo de livro que está nas listas que as pessoas recomendam nesse tipo, né, gênero de lista para, né, livros que todo mundo gosta ou coisa do gênero, porque apesar dessa temática, ele é muito leve, porque a narrativa é contada sob a perspectiva de uma menina que no início do livro tem cerca de 6 anos de idade. Então é a perspectiva dela, que é filha do advogado que vai defender um acusado de estupro que era negro, certo? Então aqui você tem a perspectiva infantil sobre o racismo.
E assim, é uma história muito gostosa. É um livro muito bom de se ler, que traz temáticas interessantes, não só essa, também traz questão sobre o ensino, né, nas escolas americanas, sobre a rigidez, enfim. E é uma obra que agrada, acho que, a gregos e troianos. É muito difícil você encontrar uma pessoa que não gosta desse livro. Assim, ele está em todas as listas. E eu tô aqui só fazendo coro de que eu acho que é uma obra que você pode pegar sem medo, apesar do tamanho. E ali não é, se você comprar nessa edição aqui, você ainda tem um livro lindo para enfeitar a sua casa. Então fica também só para todos, recomendação para vocês lerem, tenho certeza que todos vão gostar. E por último, fica aqui nossa 7ª recomendação, o livro de Mário Vargas Llosa, Travessuras da Menina Má. É outro ganhador do Prêmio Nobel de Literatura. Esse livro vai contar a história de um rapaz, né, o peruano Ricardo, que tem um sonho, né, desde o início da vida dele, ele tem um sonho que é viver em Paris. E logo no início, na verdade, desse livro, ainda ele na adolescência, descrevendo esse sonho que ele tem de morar em Paris, no capítulo seguinte, a gente já tem um salto temporal, ele não mais adolescente, já adulto, sua fase adulta, morando em Paris, ou seja, ele realiza esse sonho. Mas cabe destaque naquela fase da adolescência, a gente vê que ele tem contato com uma determinada menina que é um crush dele, né? Que não tem grandes aventuras em relação a ela, mas que já agora, morando em Paris, ele reencontra essa menina e vai se envolver novamente com ela. A questão é que, até o título fala Travessuras da Menina Má, porque, como todo ser humano, ela é complexa, ele é complexo, então eles vão viver momentos de aproximação e afastamento ao longo da vida. Então esse é um livro que a gente vai acompanhar um personagem desde a sua juventude e adolescência até a sua fase de maior idade. É um livro curto também, alguns já consideram clássico por ser obra do Llosa, mas é um livro muito gostoso de se ler, que trata de uma história de amor. No fundo, a essência é uma história de amor e suas aventuras e desventuras, encontros e desencontros da vida. Uma coisa bem real que a gente encontra realmente por aí, escrito de uma forma muito linda e também com um dos finais. Inclusive, eu não sou muito de chorar, Pedro sabe, eu chorei com o final desse livro. Não digo que é um final triste, é um final muito bonito, mas, enfim, fica aqui a fortíssima recomendação por ser um livro de um escritor que às vezes assusta, mas é muito gostoso. Então, se você está naquela fase em que quer voltar a engatar numa leitura que te prenda e faça ler com uma literatura de qualidade, essa é a minha recomendação. E, na verdade, essas são as nossas recomendações desses 7 livros. Então, mais uma vez, peço que se você tem mais algum livro que queira recomendar ou algum comentário a fazer dos livros ou até criticar a recomendação aqui de alguns livros, fiquem à vontade e a gente se vê agora no próximo vídeo. Beijo. Eu só ia comentar aqui, se vocês quiserem uma parte 2, a gente pode fazer, mas deixa. A gente vai fazer de qualquer forma. Eu só tenho que ver o vídeo, se você fizer alguma cara de eu terminando o vídeo, você sabe, ele tá terminando o vídeo. É porque eu quis encerrar, mas assim. Tá certo.